Índios, uma das icônicas músicas da banda Legião Urbana, é um verdadeiro poema musical que nos convida à reflexão. Lançada em 1986, a canção é repleta de metáforas e profundidade lírica, características marcantes do talento de Renato Russo. No encarte do álbum 2, o título Índios aparece entre aspas, sinalizando que há mais do que aparenta na letra. Inicialmente, a música parece abordar o povo indígena brasileiro e a colonização do país pelos portugueses. No entanto, uma análise mais profunda revela que os índios mencionados não são apenas os nativos que enfrentaram a invasão em 1500. Renato Russo utiliza essa palavra de forma simbólica, referindo-se às pessoas que, mesmo nos dias atuais, mantêm uma pureza e ingenuidade que muitas vezes as prejudica. As aspas indicam essa dualidade, a beleza da inocência e a vulnerabilidade diante das adversidades. Como um compositor genial, Renato associa essas características aos próprios desafios que enfrentou em sua vida. A mensagem de Índios transcende o contexto histórico e nos convida a refletir sobre nossa própria jornada e as escolhas que fazemos. Nesse vídeo, vamos explorar essas camadas de significado, mergulhando na poesia da música e na mente criativa de Renato Russo. Análise verso a verso de Índios. Índios é uma canção muito linda, mas também muito pessoal e que revela muito sobre Renato. O autor, antes de compor essa música, tentou se matar, o que é bem claro em alguns trechos. Outra música em que Renato aborda o suicídio é Pais e Filhos. Se você quer um vídeo sobre pais e filhos, comenta aqui embaixo. Agora que você já sabe do que se trata a letra, vamos para a análise. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Esse verso se refere à conduta dos portugueses que, ao chegarem no Brasil, davam objetos quaisquer e, muitas vezes, sem valor para os índios. É óbvio que esses presentes não eram dados por amizade e afinidade. Os portugueses trocavam objetos sem valor comercial por ouro, por exemplo. Como os índios ignoravam a preciosidade do metal, e os colonizadores se aproveitaram da inocência e da falta de conhecimento dos índios para começar a explorar as terras e o povo brasileiro. Quanto à relação pessoal de Renato, esse verso pode ser interpretado com o fato de o cantor não gostar de falsas amizades, de atitudes egoístas e mesquinhas ou da aproximação de pessoas por interesse, seja por dinheiro ou para se aproveitar de sua fama. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira. Que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Neste trecho, temos que entender que pano de chão, linho nobre e pura seda são metáforas. Renato faz isso para ilustrar a inocência dos índios, que se enganavam ao pensar que os portugueses eram amigos de verdade. Os índios acreditavam que a troca de presentes era apenas brincadeira, apenas por valor sentimental. Mas enquanto eles recebiam panos de chão, os portugueses recebiam ouro, que nesse trecho é representado como um tecido valioso. Essa amizade era só interesse. Triste, né? Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. Os versos acima remetem à catequese religiosa, que chegou ao Brasil junto com as caravelas portuguesas. Os padres impuseram sua religião aos índios sem sequer ouvir o que eles tinham a dizer. Agora, na perspectiva de Renato, o compositor desejava expressar seus sentimentos depressivos, sua melancolia. Por mais que se expressasse por meio de palavras e músicas, sentia que não era suficiente, pois ninguém conseguia compreendê-lo. Que o que aconteceu ainda está por vir. E o futuro não é mais como era antigamente. Na época dos índios, antes da colonização, o futuro provavelmente seria semelhante ao presente: nascimento, vida nas terras, brincadeiras, crescimento e morte. Porém, com a chegada dos colonizadores, tudo mudou. O futuro trouxe tecnologia, exploração das terras e do povo brasileiro, além de doenças trazidas da Europa. Era um futuro incerto, mas havia uma certeza: nada voltaria a ser como antes. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Fala demais por não ter nada a dizer. Nessa estrofe, Renato demonstra que ter muito, seja sucesso, dinheiro ou fama, nem sempre é necessário.
As melhores coisas são simples. A sociedade está acostumada a acumular, consumir e descartar, mas no final, restam apenas pessoas vazias, tristes e sem conteúdo. Essa mesma crítica aparece em outras músicas do Legião, como Geração Coca-Cola. Quer ver a análise dela? Comenta aí. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Reforçando o verso anterior, essa estrofe enfatiza como as coisas simples têm grande significado. Isso não se aplica apenas aos índios, mas também ao próprio Renato. No contexto da colonização, essa estrofe sugere que os índios viviam felizes com o que tinham. Valorizavam a natureza, a família, a comida e outros aspectos essenciais da vida. Mas nos deram espelhos. E vimos um mundo doente. Porém, os colonizadores trouxeram espelhos como presentes. E o que aconteceu após essas trocas? As terras brasileiras foram exploradas, e os índios sofreram escravidão e maus tratos. O mundo que se revelou diante deles estava doente e desequilibrado. Relacionando esse verso com Renato, ele expressa que as pessoas frequentemente olham apenas para si mesmas, preocupando-se exclusivamente com seus interesses. A crescente falta de empatia e o egoísmo contribuem para um mundo cada vez mais problemático e enfermo. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus, ao mesmo tempo é três. Na doutrina cristã, existe a Santíssima Trindade, composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essa divisão pode ser confusa, mesmo para aqueles apresentados à doutrina. Assimilar toda a complexa história cristã requer tempo e reflexão. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então, deixaram Deus tão triste. Nesse verso, Renato aborda a contradição humana. Na história cristã, Pilatos questionou os romanos sobre quem deveria ser crucificado, Barrabás, um assassino, ou Jesus Cristo, alguém que ele não via motivos para condenar. Os romanos optaram por libertar o assassino e crucificar Cristo, que sofreu na cruz. Assim, Renato reforça como a falsidade, as ideias contraditórias e a mesquinhez da humanidade o entristeciam profundamente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim. Esse é o refrão da música, e à primeira audição, pode parecer desconexo e sem sentido. No entanto, o significado de até sangrei sozinho está relacionado à tentativa de suicídio de Renato. O que ele desejava trazer de volta para si? A fé em si mesmo. Isso se torna mais evidente nos versos seguintes. Quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. Renato compreendeu que apenas ele tinha o poder de decidir sobre sua situação e que precisava acreditar que conseguiria superar a depressão. Visto que sentia que os outros não entendiam o que estava passando, restava a ele buscar compreender a si mesmo e cuidar de sua saúde mental. E é só você que tem a cura para o meu vício, de insistir. Nessa saudade que eu sinto. De tudo que eu ainda não vi. As escolhas de Renato seriam sua própria cura. Em seguida, ele expressa a saudade do que ainda não experimentou. Isso sugere que, apesar da tristeza e dos pensamentos suicidas, uma parte dele anseia por viver o que o futuro reserva. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe. E acreditar que o mundo é perfeito. E que todas as pessoas são felizes. Nesse trecho, podemos inferir que Renato ansiava pela pureza e ingenuidade dos índios. O cantor não enxergava a sociedade com olhos ingênuos, ao contrário, sua visão era realista e crítica, reconhecendo tanto o lado negativo quanto o positivo da existência. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Nesse verso, o compositor expressa que tanto Deus quanto os índios deveriam ser reconhecidos pelas boas ações que realizaram. No entanto, o que frequentemente observamos é o oposto. Apesar de os índios terem contribuído de diversas formas para os colonizadores, acabaram sendo explorados e escravizados. Quem me dera ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente. Novamente, Renato se compara aos índios, que foram explorados e atacados em suas próprias terras sem motivo algum.
Quanto à sua vida pessoal, ele enfrentou críticas por suas ações, ideologias e manifestações. Ele apenas desejava ser compreendido e respeitado, sem a necessidade de ataques ou opressão. Aqui, o refrão é repetido. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. No último verso da música, o cantor faz referência à sociedade machista. Muitos meninos crescem ouvindo que o homem que é homem não chora, o que os oprime e dificulta a expressão de seus sentimentos. A profundidade da letra dessa música é notável. Ela faz parte da carreira do Legião Urbana, banda que marcou e revolucionou o rock brasileiro nas décadas de 80 e 90. Obrigado por ficar até aqui. Escolha um dos vídeos que aparecem na tela e continue explorando o mundo da música. Até o próximo vídeo.